volta então com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde, né, de terça-feira, hoje é 31 de janeiro, olha só, gente, mês de janeiro encerrando, amanhã fevereiro tá aí com toda a força. Fevereiro é um mês mais curto, né, muita gente já querendo esse fevereiro. E hoje é dia de São João Bosco, nós vamos rezar hoje durante todo o dia, né, pedindo a intercessão desse santo. E também estamos falando, no nosso programa de hoje, sobre o anual Evangelho de Mateus. A terça-feira do aconselhamento você pode ligar, né, no 3349-1015 ou no 98419-9938, isso aí. 9938, que é o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem de texto, tá bom? Pode mandar a intenção, você pode tirar as dúvidas sobre o que nós vamos falar aqui, ou então mandar, claro, né, aquilo que você quer pedir, de repente, um conselho para o Padre Reginaldo Padilha, que está aqui com a gente nessa terça-feira, mais um dia com a gente aqui. Nós queremos, claro, a sua participação, queremos ficar juntinho com vocês, aqui no Nós Sempre Com Você. Sabe, Padre, nosso programa Sempre Com Você foi criado justamente por isso, que a gente queria um programa que a gente pudesse ficar todos os dias junto com o nosso Meet, sempre com você, né? Por isso que é Sempre Com Você. Saiu de uma proposta de uma campanha extra, né, com o nome Imaculada Sempre Com Você, falava assim: Imaculada quer estar sempre conosco? Nós também temos que querer estar sempre com os nossos milites. E aí surgiu um programa diário, ao vivo, para os nossos milites participarem. Isso é legal, né? Um presente para Campo Grande, não deixa de ser, né? É verdade. Para todos aqueles que nos acompanham. É verdade. Gente, ó, se quiser ligar, tem que ligar agora, viu? Porque às vezes o pessoal deixa pro final, aí no final fica tudo bem apertado aqui e a gente acaba não conseguindo ler todas as intenções, tá? Como aconteceu na semana passada. Fica tudo muito apertado, tá bom? Padre, estamos falando, né, do anual Evangelho de Mateus. Né? O que nós vamos ver nesse Evangelho de Mateus? O que tem no Evangelho de Mateus, por exemplo, que não tem no Evangelho de Lucas? Isso. Tanto o evangelista Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muita proximidade, os três. Né? Tanto é que são chamados evangelhos sinóticos. De uma maneira muito simples, para que nós possamos entender, sinóticos significam que existem leituras semelhantes. Talvez a palavra não seja igual, mas a intenção é praticamente a mesma. Embora nós estejamos no Evangelho de São Mateus, mas não foi Mateus o primeiro evangelista a escrever o Evangelho. Foi Marcos, no ano 63, 64. O evangelista Mateus, ele escreve o seu Evangelho no ano 70. Um ano terrível para o povo de Deus. Né? Estava em plena perseguição romana, um momento de muita dor, de muito desespero. Por isso que a intenção de São Mateus, ao escrever o seu Evangelho, é fidelizar, mostrar para a comunidade da onde Jesus veio, a sua linhagem real, da casa de Davi. Né? Então, o evangelista Mateus ele se aproxima mais da tradição judaica. Né? Então, ele extrai elementos do judaísmo para mostrar de que nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente rei, descendente de Davi. Então ele vem trazer isso para nós. É uma leitura muito bonita. A primeira parte do Evangelho é belíssima, que mostra a genealogia. Mateus faz a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai lá no Antigo Testamento, né? Traz elementos do Antigo Testamento, justamente por causa dessa definição, né? É o que mais se aproxima da cultura judaica. E vem mostrar toda a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Naqueles tempos difíceis, né, a sua realeza como da casa de Davi. Sabe o que eu fico pensando? A gente fala no passado do Evangelho de Lucas, né? E agora no Evangelho de Mateus, os sinóticos, os evangelhos, um acaba falando um pouquinho do outro, né? E aí a gente para pensar a dificuldade que os evangelistas tinham de provar que Jesus era Jesus, né? De ter que levar isso para todo o povo, de ter que ir lá no Antigo Testamento, né, de buscar lá na história e voltar e falar, olha, aquilo que aconteceu vem provar isso, isso e aquilo. E hoje nós temos tantas facilidades, né, Padre, e a gente não tem tanta dificuldade assim de falar quem é Jesus, até porque Jesus é muito conhecido, né, nós sabemos quem é Jesus na nossa vida, e ainda assim a gente tem, né, essa preguiça de evangelizar. Isso, a tradição oral foi muito importante, né, os contos daquilo que aconteceu de pai para filho, né, os grandes mestres das comunidades, isso ajudou muito a dar esse testemunho de fidelidade. Mas o mais importante
disso tudo é mostrar que diante daquela dificuldade a qual o povo estava passando, né, era uma oportunidade da comunidade se reunir, era uma oportunidade da comunidade se reerguer, era uma oportunidade da comunidade se unir mais, não pensar somente em si, mas pensar de forma coletiva para que pudesse cada dia mais exercitar a graça, a bondade daquele que veio para salvar, que foi Jesus Cristo. É verdade. Padre, uma oração, né, uma bênção para Dona Lourdes da Silva Menezes. O seu esposo, Teodoro Menezes, faleceu na semana passada, era nosso milite. E ele faleceu na semana passada, então ela reza pelo descanso eterno dele, José Teodoro Menezes, e também por ela, né, que perdeu seu esposo. Que Deus, a sua infinita bondade, Dona Lourdes, abençoe e santifique a sua vida. A morte, ela deixa de ser um fantasma à medida em que nós acreditamos que ela é uma condição essencial para uma vida definitiva em Deus. Sinta-se confortada e consolada pela graça divina, pela intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim como Lucas, como os outros evangelistas, Mateus também foi conquistado, né, por Jesus. E foi ele mesmo que escreveu, né, Padre, o livro. Isso. Mateus fazia parte da comunidade que seguia Jesus, e ele era um apóstolo. Então ele foi o próprio redator desse evangelho, né? Então, pela sua própria experiência de estar junto com Jesus, de caminhar com Jesus, de testemunhar as graças que aconteceu, coube a ele então transcrever isso para que a comunidade posterior pudesse então ter a certeza, né, da graça divina e pudesse também exercitar a partir daquilo que o mestre ensinou, que eles pudessem exercitar para a sua vida até chegar a nós, né? Nós também somos chamados a exercitar, a partir do testemunho de Jesus, o testemunho de amor na nossa vida. Padre, o senhor falando e eu falando aqui também, né, que Mateus mesmo, né, escreveu. Muita gente em casa, e às vezes a gente ouve mesmo também nas ruas as pessoas falando assim, que muitas vezes que a Bíblia foi escrita por homens, né? Então como que pode ser a palavra de Deus, né? A gente trazendo isso em consideração e principalmente sabendo que Mateus, eles acabam escrevendo uma grande história ali, né? Contando aquilo que eles viram. E a gente acredita muito na visão deles pela inspiração do próprio Espírito Santo, né? Com certeza, a inspiração, a revelação é divina, né? Transcrita pelo homem, mas a revelação é divina. E nós temos essa oportunidade, então. É difícil compreender, é claro que é, mas aquele que vivencia, aquele que sente e que testemunha, né, é capaz de, nas ações, aprender mais do que vivenciar pelas vias das regras, às vezes da dúvida. Então é chamado cada dia mais a olhar o ser humano de modo diferente, a olhar-se de maneira diferente, trazendo esses elementos do amor de Deus na sua vida. Padre, o Edir, ele quer uma oração, né? Pede uma bênção em agradecimento, na verdade, pelo seu novo emprego, pelo seu novo trabalho. E pede uma bênção também para nós, da Milícia da Imaculada. Obrigada, viu, Edir, pelas suas orações também por nós. Que Deus te abençoe, Edir. Cada dia mais Nossa Senhora o abençoe e o santifique, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Também oração pela recuperação de saúde de Solange Góes, saúde de Marcela Almeida Vasconcelos e Maria Cristina Trindade. Maria Cristina, Solange e Marcela. Que Deus, na sua infinita bondade, as abençoe, fortaleça a sua vida, as guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, é importante a gente ressaltar que cada ano tem os evangelhos específicos, mas nas datas especiais nós temos o evangelho de São João, né? São João não tem um ano para ele, né? Está em todas. Então, ele tá em todas, né? Ele está principalmente nas festas, quando eu falo festas, as festas litúrgicas da igreja e também as solenidades da igreja. Né? Então, mas aonde nós vamos perceber mais isso é no tempo da Páscoa, no tempo pascal, né? Onde o próprio evangelho do dia da Páscoa, do domingo da ressurreição, é de São João e vai permear durante todos os 40 dias, até o domingo de Pentecostes, nós vamos perceber o evangelista João. Lembrando que São João foi o último a escrever o evangelho, né? Praticamente já no ano 100 da nossa era cristã, né? Também num período muito difícil de perseguição, né? Onde as pessoas não tinham a liberdade de expressar sua fé. Já existia o movimento de Jesus, já existia
aquelas pessoas que celebravam a liturgia, não era como nós temos hoje, de maneira institucional, a missa organizada dessa maneira institucional, mas já existia uma liturgia, uma pré-liturgia, né, onde a comunidade se reunia, rezava os salmos, ouvia a passagem, né, as passagens bíblicas e também fazia a partilha do alimento. Muitas dessas vezes faziam nas catacumbas, né, fugindo da perseguição. E São João então escreve nesse período. Uma linguagem totalmente diferente. São João não fala de milagres, que Jesus fez milagres, fala de sinais. E ao todo foram 7 sinais. Né? Esses 7 sinais então já nos recorda o número da perfeição, já nos recorda o número perfeito, o número da graça divina. Padre, em Mateus também, né, a gente tem umas passagens muito bonitas, lógico, a gente vai falar da oração do Pai Nosso, mas também tem a passagem, né, em Mateus 5, 43, 44, que diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uma passagem muito bela, é uma continuação, na verdade, do Sermão da Montanha, né? Mateus 5, o Sermão da Montanha é como se fosse uma redação para a vida. Né? Não podemos dizer que ela substitui os 10 mandamentos, mas é uma experiência oracional que nos ajuda a compreender a grandiosidade do amor de Deus. Né? E uma delas está justamente aí no amor. Muitas vezes nós ficamos chateados, muitas vezes nós somos tomados pela ira com aquela pessoa que faz algo mal para nós. E nós somos seres humanos. E talvez a tendência do ser humano é querer retribuir, né? É pagar com a mesma moeda, é você retribuir aquele mal que você sofreu, é você devolver de forma perversa ou mais perversa ainda aquele sofrimento que você está sentindo, que você está passando. Né? E o evangelista ele vai falar assim, não, faça diferente, né? Não pague o mal com o mal, pelo contrário. Né? Mostre para aquela pessoa de que o amor é muito maior, de que essas dores, essas dificuldades, esses anseios que nós passamos, né, são experiências para que nós possamos chegar ao sucesso. Né? Então, para essas pessoas, a gente não deseja o mal, a gente reza por elas, né, tenta compreender o porquê que age assim, né, o que ela ganha, a gente tenta compreender até o que ela ganha, assumindo essa maneira de pensar ou essa forma de fazer. Nós rezamos por ela, mas acreditamos que nós podemos sim ser melhor. Né? Não com indiferença do outro, mas uma pessoa melhor, calcada no amor, no carinho, né? E no perdão. Até porque também lá no início, né, do Sermão da Montanha fala justamente dessa questão. A gente lia ele na semana passada, ou retratado aqui com o Padre Eduardo, né? E que a gente se questiona muitas vezes, como que eu vou amar aquele que me persegue? Como é que eu vou ficar tranquila sabendo? Tudo bem que Deus fala, né? Se você, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Como é que eu vou chorar e como é que eu vou ser consolado? Parece que eu só choro, né? Como que isso vai acontecer? Se te perseguirem, né? Se te fizerem mal. Mas eu falo uma coisa importante para você. O choro é necessário na nossa vida. O choro é a oportunidade que nós temos de lavar a alma, né? A gente lava a alma, verdadeiramente. Então o choro faz parte do dia a dia, faz parte da nossa vida. E é muito bom, muitas vezes, a gente deitar no nosso quarto, chorar tudo que tem que chorar, porque na hora de levantar, nos levantamos uma nova pessoa, né? Nos levantamos a nossa autoestima, nos levantamos a nossa sensibilidade, porque ficou para trás tudo aquilo que não foi bom, ficou para trás, ficou derramado nas lágrimas aquilo que não deu certo. É levantar a cabeça, tocar o barco da vida para cima, avançar para as águas mais profundas, sabendo que a graça e a bondade de Deus sempre vão estar ao nosso lado. E agora, Padre, a oração do Pai Nosso também, né? A gente chama de oração universal, aquela oração onde a gente vai, né? Independente da religião, todo mundo reza junto, né? Sim. E aí a gente rezar, né? Falando que seja feita a vontade de Deus, que tudo, o Pai Nosso
que tudo é Deus que nos dá, que seja feita a vontade de Deus, que Deus me ensina a perdoar, né? É interessante que na oração do Pai Nosso, quando nós refletimos cada palavra, às vezes a gente reza de maneira mecânica, né? E reza com pressa, mas cada palavra meditada é um grande exercício da vontade divina, né? Chamar Deus de Pai, né? O pedir o perdão dos pecados, não só pedir o perdão, mas também ser um sinal de misericórdia na vida do outro, amar, né? Agradecer o pão do dia a dia, né? A força e a coragem de anunciar o seu reino. Enfim, são situações que fazem parte do nosso dia a dia, mas que nós muitas vezes não prestamos atenção ou esquecemos de mencionar isso. Nunca é tarde para lembrar, nunca é tarde para exercitar. Eu acho que essa é a grande graça do amor de Deus na nossa vida. É verdade. E padre, nesse ano, nós estamos vivendo um ano mariano, né? E eu pensava justamente nisso, porque a gente sempre acha muito falando de Nossa Senhora em Lucas, né? E nesse ano mariano é claro que a gente vai ter muita comemoração, a gente vai ter muito, né, que agradecer, que pedir a intercessão, né, de Nossa Senhora durante esse ano. Como é que fica? Porque em Mateus também fala, mas fala Sim, pouco, fala né? muito pouco. São Lucas, ele trabalha mais a infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. E uma linguagem muito simples para que as pessoas de fora da Galileia, da Ásia Menor, pudessem compreender. Mas o ano mariano, ele foi instituído no Brasil por duas grandes festas, né? A primeira delas é os 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso Brasil, né? Que esse ano completa, 2017, 300 anos. E depois os 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, cada diocese, né, ela foi chamada a participar desse momento. Tanto é que a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, ela percorreu todas as dioceses do Brasil, inclusive a nossa, ainda está peregrinando, mas a nossa aconteceu ela de maio a novembro, devolvemos a imagem, né? E cabe a nós agora, enquanto diocese, nos organizarmos de que maneira nós vamos celebrar esse ano mariano, né? Qual que é a maneira? Dom Mariano tem uma proposta muito bonita, né? A arquidiocese, nós vamos ter a oportunidade, então, de fazer a entronização da imagem de Nossa Senhora da Abadia, que é a padroeira da diocese, embora não seja muito conhecida, né? De maneira devocional, né? Não me entendo mal, por favor, né? Mas de uma maneira devocional, como Auxiliadora, Perpétuo Socorro, como Fátima, como Aparecida, de maneira devocional ela não é muito conhecida. Então, essa é uma das atividades que nós vamos ter na nossa arquidiocese, e ela vai começar, se eu não me falha a memória, a partir de junho, com as primeiras paróquias, Santo Antônio e Perpétuo Socorro. Olha que bonito isso. Então, a imagem vai percorrer todas as paróquias da nossa arquidiocese pelo ano em que elas foram constituídas canonicamente, a gente fala. Então, vai começar pelas duas primeiras, Santo Antônio e depois Perpétuo Socorro, e durante todo o ano, até o ano de 2018, ela vai percorrer todas as cidades, todas as nossas comunidades paroquiais. Mas liturgicamente, então, é permitido, né? Dentro dos evangelhos, por exemplo, de Mateus, se inserir, né? No ano Pode, mariano. sem problema nenhum. Eu acho que a liturgia você pode adaptar. É claro que as leituras dominicais, né, são leituras dominicais, elas você não vai poder mudar. Mas você pode fazer, adaptar a liturgia para inserir o momento mariano, né, como nós já fazemos muito disso, né? Nas nossas celebrações, Maria nunca falta. Verdade. Sempre temos um momento mariano de veneração, de exaltação, então não vai ter problema nenhum. Padre, desse Evangelho de Mateus, então, desse ano A, o que a gente pode ressaltar assim, de central? Primeira coisa é a ação de Jesus no meio da comunidade. Jesus é aquele que não distingue pessoas, mas ele é presença real. Toca, é aquele que chama a participar da vida. Jesus não vai mostrar o pecado da pessoa. Para ele não vai interessar o pecado, vem nos ensinar. Mas para ele o mais importante é o pecador, porque o resgate da pessoa humana para Jesus é mais importante. E nós devemos também agir assim, né?
talvez uma mensagem que esse evangelho possa nos ensinar. Vamos parar de ficar olhando os defeitos do outro, vamos parar de ficar olhando o que o outro come, o que o outro veste, o que o outro faz. Vamos nos importar com aquilo que realmente nos faz crescer enquanto pessoa humana, enquanto cristão, fazendo com que a graça possa acontecer na nossa atitude concreta. Tá certo. Dá uma bênção pra gente, Padre. Que Deus, na sua infinita bondade, pela intercessão de São João Bosco, os abençoe e santifique. O Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Te espero semana que vem. Semana que vem, sem falta. É nóis. Nós vamos para o intervalo agora, mas antes eu preciso dar aquela dica, né, de todos os dias aqui no nosso programa. Olha só que dica bacana. Se a cozinha estiver com um cheiro forte de fritura, você pode encher um copo com vinagre e colocá-lo sobre a geladeira ou armário. Esse copo com vinagre vai tirar esse cheiro forte de fritura. Bacana, né? Nós vamos então agora para um rápido intervalo e a gente já volta com as notícias de hoje, também com a passagem bíblica que vai nos fazer refletir e passar durante todo esse dia, né, na graça de Deus. Nós vamos rapidinho para o intervalo e a gente já volta, não saia daí.